Olá, queridos! Bem-vindos ao Recado do Coração de Deus. Uma excelente segunda-feira para você, uma semana de muitas bênçãos, de muitas vitórias e de muito crescimento espiritual, não é? Esse tema realmente que vem falando ao nosso coração, tem nos feito crescer na presença de Deus, aprender sobre um tema tão importante, o tema da autoridade. Que a cada dia o Espírito Santo de Deus venha ministrar cada vez mais aos nossos corações sobre isso, amém? Autoridade Espiritual, um livro que certamente deve fazer parte da sua coleção. Confere a parceria com o Shopping do Povo. Em Autoridade Espiritual, você encontra lições sábias tiradas da Bíblia que o ajudarão a solucionar muitos problemas e entender questões relacionadas com o importante tema da obediência à autoridade. E o Shopping do Povo traz para você uma promoção imperdível. Livro Autoridade Espiritual por apenas R$ 9,90 mais o frete. Em caso de compras acima de R$ 99,00, incluindo o livro, o frete é grátis. A parceria do Shopping do Povo e Recado do Coração de Deus vem para abençoar a sua vida e fazer você crescer na presença de Deus. Ligue agora, acesse nosso site ou visite uma de nossas lojas. Todos devem obedecer à autoridade delegada. Autoridades instituídas por Deus. No mundo, todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por Ele estabelecidas. Queridos, Deus é a fonte de toda autoridade que há no universo. Levando-se em consideração que todos os governantes foram por Ele instituídos, então toda autoridade é delegada por Ele e representa a sua autoridade. Deus estabeleceu esse sistema de autoridade a fim de se manifestar. Onde quer que as pessoas encontrem autoridade, ali encontram a Deus. Os homens podem conhecer Deus por meio de sua presença, mas mesmo nela podem vir a conhecê-lo por meio da sua autoridade. Os que são estabelecidos por Deus devem exercer autoridade em lugar dele. Levando-se em consideração que todas as autoridades foram instituídas e ordenadas por Deus, elas devem ser obedecidas. Se realmente aprendêssemos a obedecer a Deus, não teríamos nenhum problema em reconhecer sobre quem repousa a autoridade de Deus. Mas se apenas reconhecemos a autoridade direta de Deus, possivelmente violamos mais da metade da sua autoridade. Sobre quantas vidas podemos identificar a autoridade de Deus? Podemos escolher entre a autoridade direta de Deus e a sua autoridade delegada? Não. Pois devemos submeter-nos não só à autoridade delegada, como também à autoridade direta de Deus, visto que não há autoridade que não venha de Deus. Paulo, no que se refere às autoridades terrenas, não só nos exorta à sujeição, como também adverte contra a resistência. Aquele que resiste à autoridade resiste à lei do próprio Deus. A autoridade, de acordo com a Bíblia, caracteriza-se por sua natureza única. Não existe autoridade exceto a que vem de Deus. Aquele que resiste à autoridade resiste a Deus. E quem resistir incorrerá em julgamento. Não há possibilidades de rebeldia sem julgamento. O homem não tem escolha quanto à questão da autoridade. No tempo de Adão, Deus deu aos homens domínio sobre toda a terra. Eles, portanto, deveriam governar as criaturas viventes. Depois do dilúvio, Deus concedeu a Noé o poder de governar os outros homens, declarando: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. A partir daí,
A autoridade de governar o homem foi concedida aos homens. Desde aquela época, há o governo humano, sob o qual os homens são colocados. Deus, depois de tirar o seu povo do Egito, levando-o para o deserto, deu-lhe os 10 mandamentos e muitas ordenanças. Entre elas, havia uma que declarava: não blasfemem contra Deus, nem amaldiçoem uma autoridade do seu povo. Isso prova que Deus os colocou sob governantes. Embora os governantes das nações não creiam em Deus e seus países estejam sob o domínio de Satanás, o princípio da autoridade é imutável. Exatamente como Israel era reino de Deus e o rei Davi foi escolhido por Deus, o imperador persa foi estabelecido por Deus. Quando nosso Senhor estava na terra, sujeitou-se às autoridades governamentais, como também à autoridade do sumo sacerdote. Pagou impostos e ensinou aos homens a dar a César o que era de César. Durante o interrogatório, quando o sumo sacerdote o conjurou pelo Deus vivo para que declarasse se era o Cristo, o Filho de Deus, Jesus, nosso Senhor, imediatamente obedeceu, reconhecendo assim em todas essas ocasiões que eles eram autoridades na terra. O nosso Senhor jamais tomou parte em nenhuma rebelião. Em Romanos 13, Paulo mostra-nos que todos os que se encontram em posição de autoridade são servos de Deus. Devemos sujeitar-nos à autoridade local sob a qual vivemos, como também à autoridade de nosso país e etnia. Não devemos desobedecer à autoridade local simplesmente por sermos de nacionalidade diferente. A lei não constitui terror para a boa conduta, mas sim para a má conduta. Embora sejam diferentes, as leis das nações, todas elas, derivam da lei de Deus. O princípio básico de todas as leis de Deus é punir o mal e recompensar o bem. Todos os poderes têm as suas leis. A sua função é manter e executar essas leis para que o bem seja aprovado e o mal disciplinado. Eles não empunham a espada em vão. Apesar de alguns poderes exaltarem o mal e sufocarem o bem, eles, de fato, manipulam e distorcem os fatos para chamar o mal de bem e o bem de mal. Eles não se atrevem a apresentar-se francamente, declarando que uma pessoa seja exaltada em razão da sua maldade, que a boa seja castigada em virtude da sua bondade. Até o presente momento, todos os poderes ainda seguem, pelo menos em princípio, a regra da recompensa ao bem e do castigo ao mal. Esse princípio não mudou. Portanto, a lei de Deus permanece em vigor. Os símbolos da sujeição às autoridades terrenas são 4. Imposto a quem se deve imposto, tributo a quem se deve tributo, respeito a quem se deve respeito e honra a quem se deve honra. O cristão obedece à lei não só para fugir à ira de Deus, mas também por causa da sua consciência. A sua consciência o reprova se for desobediente. Quantos perdem o seu poder e desperdiçam a sua vida em razão das injúrias? Não devemos cair na anarquia, queridos. Devemos nos preocupar sobremaneira com o modo pelo qual Deus resolverá aquilo que é injusto, embora devamos orar para que Ele discipline com base na justiça. Em qualquer circunstância, a insubordinação à autoridade é motim contra Deus. Quando somos insubordinados, ajudamos o princípio do anticristo.